Eu comparo, digamos, a vida ao equilibrista de pratos, né. Uhum. Então você tem vários pratinhos, você tem que dar atenção a todos eles, não pode, né, se apegar demais a um e deixar o pratinho cair do outro lado, né. Por mais realizado que eu fosse profissionalmente, né, se eu não tivesse uma família estruturada, né, uma família feliz, uma filha bem encaminhada, digamos assim, dificilmente eu seria feliz, dificilmente eu, me consideraria uma pessoa realizada. Assim, eu entendo a diversidade como um grande valor, né. Eu tenho certeza que o mundo seria muito mais feio, né, se todo mundo pensasse igual a mim. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ana Figueiredo. E hoje, como tema central, vamos falar de liderança, equilíbrio e o papel da governança nesse novo mercado. E eu tenho o prazer de ter aqui hoje um amigo, profissional, uma pessoa maravilhosa que vai trazer para nós aqui uma troca muito rica. Renato Coelho, seja muito bem-vindo. Renato, ele tem uma trajetória muito sólida na área de finanças, no mercado, e atualmente, outras coisas que ele também tem, ele vai contar para nós aqui, mas ele tem também hoje eu digo que é um desafio bem grande, né, de estar hoje na presidência do IBEF aqui no Ceará, o qual faço parte, né, e vamos falar também um pouquinho sobre isso. Renato, seja muito bem-vindo aqui na nossa conversa. É um prazer tê-lo aqui comigo para podermos falar sobre esses temas tão importantes, né, que todo mundo hoje a gente tem tratado cada vez mais, né. A gente fala de governança, como é que está o novo mercado, liderança, né, e você, tenho certeza, muito para falar aqui conosco. Agradeço muitíssimo, Ana, pelo convite, né. Faço votos de que o papo seja gostoso e que a gente consiga realmente transmitir muita informação, muito conhecimento para a tua audiência. Não, eu tenho certeza, viu, Renato. Renato, vamos começando a falar aqui um pouquinho de trajetória e propósito. Eu sempre comento que eu acho importante falarmos, né, porque acho que todos nós temos um propósito, né, e eu falo que esse podcast é sobre isso, né, nós trazemos aqui pessoas, né, que vão trazer a sua história falando da sua trajetória, seu propósito. Aí eu pergunto, Renato, você já tem uma trajetória bem sólida no mercado financeiro, não só aqui no Nordeste, mas a nível Brasil. E você atua hoje na liderança também do IBEF, né, e na sua empresa também, hoje no mercado financeiro, de investimentos com a Solis, certo? Aí eu te pergunto, o que que te move nessas 2 frentes hoje, com a Solis, né, a sua empresa, para o mercado hoje como ele está nesse momento, e ao IBEF também, né, nessa gestão aí que você está hoje? Bacana. Eu sou economista de formação e eu lembro na época quando eu fiz economia, foi logo no início dos planos econômicos e tal, então me encantava aquilo, né. E tinha um tio, né, que tinha uma proximidade, ele era do Banco do Brasil, então aquele trabalho de banco e tal era, digamos assim, foi a minha primeira motivação, né. Tanto é que hoje eu tenho aí mais de 35 anos já no mercado. 15 deles em banco, né, depois fora de banco, empresas, né, sempre na área financeira como CFO, depois retornei no movimento para estruturar um FDIC para um grande grupo local aqui para a cadeia de suprimentos, e depois me associei ao Delano Macedo na Solis Investimentos, né, e a gente já vem aí há alguns anos, montando fundos, montando FDICs para empresas e gerindo FDICs, espalhados aí pelo país, né. Minha motivação eu diria que, eh, primeiro pessoas, né, montar times, liderar equipes, né, conseguir identificar potenciais nas pessoas que às vezes nem elas mesmas percebem, né, e agora com essa missão no IDEF Ceará, no Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, ela está ampliada, né, porque hoje nós já somos aí mais de 600 associados, né, a grande maioria da área financeira, contábil, jurídica, tributária, mas enfim, né, já é um espectro maior e com executivos de ponta, né. Então tem sido
um grande desafio para mim, né, esse momento à frente da presidência do IBF, tanto na condução de projetos e lideranças e eixos que já tinham sido constituídos e solidificados por, gestões anteriores, né, Uhum. como, por exemplo, o IBF Mulher, né, que Isso, já teve a Renata Paula lá como liderança, atualmente é a Adriana Bezerra, isso. o IBF Jovem, né, que foi a Ana Flávia, agora é a Aline, e, o eixo Dinheiro Mais Sustentabilidade com a Darla, né, Uhum. e agora na minha gestão a gente instituiu o IBF Academy, e a liderança é da Ana Flávia, né, e é um eixo que vem ganhando projeção com cursos, né, muito bem selecionados e que têm sido aí casa cheia com uma ótima repercussão. É. Não, é realmente assim, você falando aí, né, um pouco dessa trajetória, né, o IBF, né, você falou aí, eu quando eu fui convidada até como eu conversei com você, a Lu Salas mesmo que a gente conversando, eu estava na época com ela na Solar, e ela me convidou. Eu falei: "Ah, mas eu sou do jurídico, né". Ela falou: "Não, mas pode sim". E eu achei muito interessante, porque o IBF ele tem pessoas lá, você falou da Adriana, né, que atua em outras áreas também, e a Ana Flávia, acaba que outras pessoas junto, eu acho que isso também fortalece muito. E eu fiquei assim, IBF Mulher também é incrível, eu faço parte, e eu acho que vocês ampliando como vocês estão fazendo isso, trazendo mais pessoas de vários segmentos, de várias áreas de atuação, eh, torna muito mais forte, mais rico, né, para todo mundo. Então, assim, é um prazer, assim, a gestão que você está fazendo e eu tenho no IBF, né, eu estava comentando IBF, IBGC e outros que eu faço parte, e para mim, assim, são cada pessoa que eu conheço, cada momento é cada vez melhor para mim, né, para e ter o prazer, como conhecer pessoas que nem você hoje está aqui comigo. E aí, Renato, falando um pouquinho aqui, da sua carreira, que você falou, né, que você um pouco da sua trajetória, como você começou, quando você olha hoje, assim, né, onde é que foi aquele o ponto de virada que te fez entender, que o verdadeiro sucesso vem mais do equilíbrio do que da velocidade? Você como é que foi esse momento que você mexe hoje com FDICs e tudo mais, que não é fácil, né. Você falou de planos aí, enfim, a gente teve tanta mercado financeiro nosso sempre mudando para cá, eu brinco que é cruzeiro, é cruzado, aí vem real, enfim. Quando é que você vê na sua carreira esse ponto de virada, né, que a gente fez entender que o teu verdadeiro sucesso, né, o seu vem mais esse equilíbrio que da velocidade das coisas que acontecem? Eu diria que a velocidade ela continua, É, né? mas, no tocante à percepção de um ponto de virada, né, começo de carreira, eu investi muito na formação, investi muito no conhecimento técnico, né. E eu diria que aí já, ou seja, quando eu comecei a me envolver com a área comercial do banco, né, como gerente de contas, gerente de pessoa jurídica e depois como gerente geral de agência, eu acho que aí foi o ponto de virada, onde eu percebi que, ou seja, lógico que a técnica, a formação é importante, né, mas a relação humana, essa, perspicácia na identificação dos potenciais, né, saber identificar nas pessoas, montar um time, liderar esse time, fazer, né, delegar bem e fazer com que o time traga resultados, né, num ambiente harmonioso, esse era, assim, o principal desafio e a grande missão. E aí, digamos, continuei de certa forma também investido um pouco na técnica, mas aí, digamos, mais voltada para autoconhecimento, gestão, liderança, ou seja, repivotei um pouco essa 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 esse olhar, digamos assim, para me capacitar justamente para esse momento que ali acredito que como gerente geral da agência foi o meu ponto de virada. Não, é realmente assim, é uma virada mesmo, né, porque
Eu acho que realmente não é fácil você equilibrar, né, tantas coisas, né, e assim, ter que ter a técnica, a habilidade, pessoas. Eu falo que para mim a gestão de pessoas, né, e a liderança é muito importante, né. Eu falo que você não nasce, você até falar: "Não, eu nasci para ser um líder", não é assim, você tem que se transformar e cada vez mais se capacitar para isso, né. Então, quando você fala: "Não, eu trabalhei como gerente, né, de contas de banco", imagino o quanto que você lidou com pessoas também, né, nesse momento. Então eu acho que sempre é um aprendizado em tudo, né, e faz fortalecer cada vez mais, né, como pessoa, como profissional. Eu falo que é uma bagagem que vem conosco, né, eu falo que a Ana que eu sou hoje, vem da Ana quando eu comecei com 18 anos a trabalhar, eu vim com o pessoal, na academia de polícia comecei, né, Hum. na época eu queria ser delegada. Então assim, eu brinco que assim, vim daquela época, então tudo que eu passei eu sou hoje, e com certeza toda essa experiência e bagagem, você trouxe, né, e faz o Renato que você é hoje, essa referência. Aí falando um pouquinho agora, vamos falar um pouquinho de trabalho e família, né. A gente estava conversando aqui um pouquinho sobre liderança, né. E aí, você também é empreendedor, certo? Então você, além de ser um líder, empreendedor, e você, como é que você concilia esse tempo com família, amigos, assim, o seu dia a dia? Tem uma disciplina para isso? Como é que você faz para poder, eh, ter isso, né, trabalho versus família? Acho um tema muito importante, um tema muito caro, inclusive. Eu comparo, digamos, a vida ao equilibrista de pratos, né. Uhum. Então você tem vários pratinhos, você tem que dar atenção a todos eles, não pode, né, se apegar demais a um e deixar o pratinho cair do outro lado, né. Então a família, o trabalho, os amigos, os hobbies, né, o lazer, tudo isso tem que estar, tem que fazer parte da rotina, do planejamento, do calendário, para que você dê conta de tudo, né. Uma boa agenda me ajuda bastante, então, hoje eu sou meio que escravo da agenda, né. Tá na agenda, tá e aí tudo, não só os compromissos de trabalho, né, como também os compromissos pessoais, com a família e tal. Hoje eu gerencio praticamente tudo na agenda. É. Eh, e acho que outra coisa muito importante é a presença, né. Então, como são muitas coisas, né, eu sempre procuro estar presente em cada um dos compromissos. Ou seja, evito ficar, ansioso, né, digamos assim, pensando no amanhã, no depois, não, vamos viver o agora, né. Eu estou aqui, vim conversar com você nessa edição do teu podcast, então eu estou aqui, né, pleno. E assim é a minha vida. Então, quando eu estou com a minha família, eu estou com a minha família, né. Evito celular. Quando eu estou em momentos de contemplação, adoro a serra aqui, Guaramiranga, Uma delícia. então eu estou lá em contemplação com a natureza, observando os detalhes, né. Então se vale uma dica, uma agenda organizada, né, uma disciplina em relação a essa agenda, e estar presente nos compromissos efetivamente, né. É lógico que tem um movimento de planejamento, onde se Uhum. olha para frente e tal, mas é um momento, né. Evitar realmente a ansiedade de, deixar de fazer as coisas, deixar de estar presente nos compromissos para ficar pensando nos próximos. É. Assim, importante como você estava falando, né, é ter uma rotina realmente, né, óbvio que alguma coisa sempre acontece que sai um pouco fora do programado, mas, realmente acho que é isso, é a rotina, e ela é uma rotina que vai cada vez mais se tornando mais intensa, com mais compromissos. E um ponto que você colocou que eu acho muito importante, eu sempre falo que não importa, o tempo, mas sim a qualidade, né, então às vezes você tá num lugar, mas sua cabeça não tá lá, você não tá aproveitando, você está por estar presente. Então eu acho assim, também concordo com você, tem que estar plenamente, tem viver aquele momento, né. Mas não, eu nunca esperando, esperando, lógico, pensando no futuro, mas sem ansiedade. Se você me permite um exemplo,
Eu tenho uma filha, e participando de algum evento, eu conheci um escritor, o Isamitiba, que escreveu o livro Quem Ama Educa. Eu participei de um treinamento com ele, li o livro e tal, etcétera, e ele deu um exemplo, que, assim, boas práticas, bons exemplos, eu normalmente copio e levo para a minha vida, né. E ele falou exatamente disso, não necessariamente é a quantidade do tempo que você tá com a tua família, que você tá com teus filhos, é muito mais a qualidade desse tempo. E aí ele disse: "Olha, você viaja muito e tal", nessa época eu viajava bastante. Ele falou: "Quando você chegar em casa, sua filha estiver, dormindo, você dá um nó no lençol dela e deixa ela perguntar". E assim eu tipo: "Bacana, gostei". Chegava de noite, vinha do aeroporto e tal, dava aquele nó, e foi, num determinado momento ela veio: "Pai, é o senhor que tá dando um nó no meu lençol?". Aí eu disse: "É, filha". "Mas pra quê?". Mas pra você saber que eu cheguei, eu estive no seu quarto, né, tive ali um momento com você mesmo dormindo, e ficou registrado isso. Aí ela: "Poxa, bacana". Até aí já seria algo espetacular, né. É. Eu disse: "Olha, né, um Um detalhe que detalhezinho. faz a diferença". Mas eu diria que, digamos, o fechamento, a coroação, foi quando ela fez o nó no meu lençol, Ah. entendeu? Ali realmente, poxa, tem uma mensagem muito forte pra mim. É, nossa, fiquei arrepiada agora, eu juro que eu fiquei, porque é emocionante mesmo, e gostei da dica, viu, porque eu também viajava tanto, e a gente sente um pouco, né, eu pelo menos assim, culpado, porque como mãe e tudo, às vezes eu ficava 10 dias, 15 dias longe, né, e meu filho pequeno, então eu sempre falava, sempre trazia alguma coisinha de onde eu ia para ele, pra saber, às vezes eu parava até no próprio aeroporto, comprava alguma coisa, mas só para dizer: "Olha filho, a mamãe lembrou de você", né. Então, mas interessante é isso, porque você parece que não, né, você foi ela dormindo, mas ela notou esse gesto, né, e quando ela te faz retribuir da forma, aí você vê que tudo vale a pena. Sem sombra de dúvida. Ah, isso aí é muito bom, viu, Renato, ficou, assim, realmente, emocionante mesmo, você falando agora aqui, gostei da dica, vou pegar, viu. Eu acho que para as mulheres o desafio ainda é maior, né, É. que a relação com os filhos e tal, né, essa questão de, conciliar a vida profissional com a familiar é um desafio ainda maior, imagino. Eu comento sempre, Renato, que isso pra mim me marcou muito, né, eu viajava muito, né, e eu estava sempre muito em Brasília e tal, e eu estava em Brasília e me ligaram que meu filho estava com 38, quase 39 de febre. E eu lá em Brasília, eu falo que foi uma das viagens pra mim mais longa, porque eu tinha que voltar e eu não saía, pedi pra levá-lo para o hospital, enfim. E eu vinha você não sabe, né, porque você tá no dentro do avião e preocupado com o que tá acontecendo. Então é aquilo que você falou, né, assim, a gente, não tem domínio sobre as questões que acontecem, a gente precisa, né, trabalha, viaja, eu gosto, sempre gostei do que eu faço, então, é isso, né, a gente tem que equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, e eu acho que a gente acaba como mãe mesmo, o pai também acho que tem essa função também, mas a gente como mãe, a gente brinca que é sempre o filho pegando ali no ninho, né. Mas, Renato, uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, uma coisa que você falou de Guaramiranga, né. Eu adoro Guaramiranga também, eu acho maravilhoso lá, adoro serra. Eh, Tem alguma coisa, alguma filosofia que você ou hábito que você tem hoje, né, para que pratica para não se perder nessa correria do mercado, que é loucura mesmo, tantas empresas que você também atende, agora com o IBEF, tanta responsabilidade que você tem, né, no seu que você carrega hoje, né, eu sei que sua família é seu esteio, você tem pessoas também que estão com você na equipe, mas como é que você vê, como você adotou como filosofia o hábito seu para poder ter hoje, né, essa pra Eu prática? diria que além da questão da agenda, da disciplina da agenda e mais o hábito da presença, né, nos compromissos propriamente dito, é importante ter lazer, né. Então, os meus momentos de lazer, contemplação e tal são importantes, né, exatamente para equilibrar tudo isso, né.
reduzir a ansiedade e dar foco. E aí, ou seja, tem a serra, tem o vinho, tem eu gosto, né, há muitos anos eu sou motociclista, então Olha, tem é tem mais os grupos de moto e as viagens de mototurismo, e e também viagens, ou seja, eu normalmente, pelo menos uma vez no ano, gosto de fazer uma viagem diferente, né, normalmente para um lugar diferente, com uma cultura diferente, com muitas coisas diferentes, porque tanto facilitam, a desconexão, né, porque você começa a descansar, ou pelo menos descansar a cabeça quando você desconecta. E aí quanto mais diferente for o destino, mais essa desconexão ela é mais rápida, então você acaba aproveitando bastante, né. Agora recentemente, há uns 3 meses atrás, eu estive na Tailândia. E, enfim, foi uma das viagens mais maravilhosas que eu já fiz, muito presente, né, aham. você se ganha novas energias para voltar, digamos assim, à rotina, à missão e manter um nível de atenção e dedicação necessários para todos esses desafios. Volta assim, revigorada, vamos dizer, Sim. né. E você viaja com a família, Sim, sim. sempre com a Normalmente viajo com a família. Nesse aí, especificamente, fomos eu, minha esposa, minha filha e minha irmã. E mais 3 amigos queridos. isso eu falo, viajar, né, eu estava comentando, sempre você aprende alguma coisa, né, e é um momento cansa às vezes a viagem, porque você não para, né, mas a cabeça relaxa totalmente, né, e acaba aproveitando, isso é muito bom, viu. Que é o importante. É importante, é você ter eu sempre falo que tem que tentar, né, eu não sei como é que você assim, eu tento, né, eu falo que é difícil, mas é desconectar, né, quando a gente tá no trabalho, tentar não ficar preocupado com as coisas que estão acontecendo, às vezes é difícil, né, como ser humano, mas, eu acho que quando você tá bem com você mesmo, né, eu falo que o importante é quando mais, você é um líder e tudo mais, você tem que estar lá pronto para as pessoas que estão, com você, né. E falando um pouquinho nisso, você falou de paternidade, você tem uma filha só? Sim. Certo. Eh, o que a paternidade ou convivência familiar, Renato, te ensinou sobre liderança e tomada de decisão? Como é que você vê você como pai, como marido, como filho, né, a liderança te ensinou em alguma coisa nessa relação? Assim, a família para mim é o principal pilar, né. Talvez seja, pensando em termos de prioridade, né, a família sempre para mim foi a principal prioridade, né. Porque no final das contas, né, é teu porto seguro, onde você, se realiza e, digamos, por mais realizado que eu fosse profissionalmente, né, se eu não tivesse uma família estruturada, né, uma família feliz, uma filha bem encaminhada, digamos assim, dificilmente eu seria feliz, dificilmente eu me consideraria uma pessoa realizada. Então, esse cuidado com a família, né, eh, essa participação, essa disponibilidade, né, de estar próximo, atender, envolver sempre nos momentos de lazer, ter uma relação de confiança, né, servir como exemplo, eu diria que isso é a base da liderança, né. Então, ou seja, uma liderança, um líder hoje, né, com a complexidade atual das relações humanas, das novas gerações que Hum. estão vindo, super conectadas, né, eh, a a a a confiança, o exemplo, né, a capacidade de treinamento, a disponibilidade de escutar as pessoas, né, dar delivery nos problemas, gerenciar conflitos, eh talvez é o dia a dia da liderança, né. Para você construir uma ambiência, um clima organizacional legal, onde as pessoas possam, produzir,
inovar, sugerir, né. E eu diria que boa parte desse conjunto de valores, né, que eu levo no dia a dia para a gestão e para a liderança dos times, vem da base familiar. Não, é realmente assim, eu falo que é tudo, né, e você seus princípios, né, eu falo que no teu, porque os valores familiares que a gente, tem, né, e eu acho que isso acaba refletindo, né, quando você está numa liderança e tudo mais. E você acaba passando isso para os seus filhos também, para a família, de uma forma ou de outra, né. Então eu falo que um bom líder, né, ele tem a sua base desde cedo, né, e seus valores e tudo mais, isso para mim eu acho que é fundamental. Eu sempre lhe falo que eu não abro mão dos meus princípios, dos meus valores, por nada. Eu falo assim que eu já tive empresa que eu não quis trabalhar, porque eu vi que os valores não eram os mesmos que o meu. Então, eu falo: "Essa daqui para mim", né, eu acho que eu tenho que estar feliz também no que eu estou fazendo, porque eu acho que a gente tem que estar, é tanto tempo que a gente passa, né, no trabalho, às vezes mais do que com a própria família. Então eu acho que isso é realmente fundamental, né. A minha filha agora até me surpreendeu recentemente, teve o Dia dos Pais, né, alguns meses atrás, e aí na empresa, na Solis, o Recursos Humanos teve uma iniciativa muito bacana que foi pegar os testemunhos dos filhos dos colaboradores, né, Uhum. e fez uma apresentação, né, com a sequência desses testemunhos. A minha filha hoje ela tem 30 anos, ela é psicóloga clínica, e ela, digamos assim, ela fala muito bem, ela se expressa bem, ela tem uma ela é muito sensível, né, na percepção de coisas, e o testemunho dela me emocionou, no sentido de que ela disse assim: "Olha, o papai, ele ele busca a excelência. Então, onde ele estiver, em casa, no trabalho, ele vai buscar a excelência". E realmente isso é um pouco da minha, digamos assim, de um valor, de uma característica li isso em algum lugar do tipo: "Olha, se você procurar o melhor, né, sempre procurar o melhor, é provável que em algumas vezes você consiga", né. Então eu estou sempre procurando a melhor ferramenta, a tecnologia de ponta, para agilizar, para melhorar a produtividade, para dar mais conforto, enfim. Então é uma característica que ela percebeu e trouxe nesse testemunho. Ah, e é realmente assim, né, você falando, ela colocando, né, e falando isso, ela falou porque realmente você, né, mostrou ao longo da sua vida, né, desde que ela o conhece, desde lá, você mostrou isso para ela. Então assim, são todos os detalhes que você vai, parece que são pequenas coisas, mas ela percebe o que você busca, né. E eu falo que a excelência, a gente sempre quer o melhor, né. E hoje eu acho que eu percebo essa nova geração se frustra muito rápido, quer tudo muito rápido, né. Então eu às vezes eu fico vendo, né, assim, não, demorou muito, eu falo: "Meu Deus, demorou quanto para ser um líder?", né. Então assim, eu vejo que mudou muito, né, e eu acho que é difícil você ter que lidar às vezes, né, difícil não, eu acho que é mais, complexo, vamos dizer, porque você tem que várias gerações juntas, imagino que lá na Solis também tem essa situação, né, que tem que ficar, eh, gerindo pessoas diferentes com propósitos, às vezes o mesmo, mas com a, vamos dizer assim, pensando de outra forma, né, então eu não ve como é que você vê isso um pouco também? Assim, ó, eu entendo a diversidade como um grande valor, né. Eu tenho certeza que o mundo seria muito mais feio, né, se todo mundo pensasse igual a mim, né. Seria algo, acho que muito chato e feio. Então, as pessoas pensarem diferentes, eu acho que é o pilar de evolução. Uhum. Agora, realmente, o desafio é você colocar pensamentos diferentes, gerações diferentes, valores diferentes para, digamos assim, correr atrás de um mesmo objetivo, né. Então essa canalização é um grande desafio, né. Realmente as novas gerações são muito conectadas, normalmente muito inteligentes, navegam muito bem com a tecnologia, mas, ou seja, nem sempre a inteligência emocional, né, É. que é necessária demais para a liderança, é um processo de construção, né.
E muitas vezes, ou seja, essa ansiedade em evoluir, né, na carreira muito rápido e tal, etcétera, é algo que digamos, é papel da liderança treinar, orientar, mostrar, mas a convivência em si, né, de pensamentos diferentes, de gerações diferentes, eu entendo como um grande valor. Hum. Eu falo que é uma troca, né, então eu acho assim que pra quem tá muito assim, acaba aprendendo muito, né, essa nova geração. Por outro lado, eu vejo também que muitos, né, percebem que podem ter a bagagem, experiências de quem está há mais tempo, ouvir, assim, aprender também. Então, eu gosto muito, né, eu faço, algumas mentorias, e eu faço porque eu gosto mesmo, assim, e eu gosto de pegar normalmente são jovens que ou estão fazendo faculdade ainda. Eu peguei uma vez um engenheiro, primeiro ano da Unicamp. Então eu falei: "Um engenheiro com assim, nada a ver, diferença de idade e tudo, mas eu aprendi tanto, era assim, com essa pessoa, com pessoas que também estão naquela transição e vinha com aquela: "Ah, mas eu ainda eu tenho vou fazer 30 anos e eu ainda não estou num cargo de gerência", sabe assim? Aí eu: "Calma, né, assim, tem que entender que tudo tem seu momento, tem seu cada um tem seu tempo". E não adianta às vezes, né, a pessoa fala assim: "Você quer ser um gerente, ter alguma gestão de algumas pessoas", só que a pessoa é uma especialista, ela não é ela não tem a inteligência emocional, vamos dizer assim, para poder ser um líder realmente, né, ela tem muito conhecimento, mas para lidar com pessoas eu falo que tem que saber e ter muita inteligência emocional. Sim. Então é isso aí que você colocou e pontuou, Renata, é muito importante realmente, né, não é fácil não, viu. Aí falando um pouquinho, a gente estava conversando aqui, né, um pouco antes da nossa conversa, nós somos do mesmo grupo também do IBGC, fora o IBF, né. Aí falando um pouquinho de governança, né, eu sei que, eh, hoje a governança eu falo que é o pilar para mim, né, de qualquer empresa. Eu atuo nessa área com governança, compliance, e eu vejo cada vez mais forte, né, nas empresas hoje, até, vamos dizer assim, para as empresas hoje que estão com capital aberto ou não, independente, eu percebo que elas estão tentando se adequar cada vez mais. Aí, como presidente do IBF, Renata, agora, você lida diretamente com executivos de alto nível, né, até tem CEOs lá, com certeza também lá. Na sua visão, né, qual que é o maior desafio do líder atual? É gerir resultados ou gerir pessoas? Assim, como um clichê, eu diria que ambos, né, é um olho no peixe e outro no gato, né, como dizem. Eh, mas eu diria que talvez pessoas seja um desafio maior, né. É lógico que resultados, dependendo do negócio e da complexidade do negócio, não é tarefa fácil, né. Então você tem que gerenciar receitas, gerenciar custos, gerenciar despesas, gerenciar a parte tributária, né, que você A bagunça. já é grande agora com a reforma e tal, vai ter toda uma fase de transição, já era muito complexo, né, vai ficar mais complexo ainda. Mas no geral eu diria que hoje você tem sistemas, você tem RPs, você tem, muitas ferramentas à disposição, para a questão de gerenciamento de resultado, né. É lógico que você precisa de skill, precisa de disciplina e um acompanhamento muito próximo, né, uma parte orçamentária muito bem feita, um acompanhamento da execução desse orçamento, e flexibilidade, porque é aquilo, né, ou seja, as coisas mudam e você tem que ajustar a rota, né, pra, conquistar aquele objetivo, aquelas metas. Mas no tocante a pessoas, eu diria que, eh o desafio é maior porque não tem muita receita de bolo, né, É. ou seja, não tem coisa pronta, tem que ter exposição, tem que ter autoconhecimento, tem que ter vivência, experiência, né, Uhum. pra, navegar bem nisso. E é um grande diferencial, né, empresas que realmente têm um clima organizacional legal, elas com certeza vão gerar mais resultado, né. Empresas tóxicas, né, onde você tem talvez um exagero no tocante
a cobrança de metas, a definição dessas metas, a falta de propósito, né. Eu não acredito que isso seja sustentável a longo prazo, né. Você pode até conseguir extrair ali um resultado no início, mas depois os times vão, as pessoas vão saindo, né, a motivação vai acabando e o resultado é voo de galinha. Não, isso é ali eu estava pensando aqui agora, você falando, né, o IBEF hoje ele tem, né, empresas de pequeno, de médio e de grande porte como associados, né. Eu digo empresas assim, tem desde CFO, tem executivos, né, lá. Eh Como é que você vê isso que eu tô você falando aqui agora eu fiquei pensando, né, são executivos, não são necessariamente de finanças, como nós já conversamos há pouco. Como é que você vê, assim, porque hoje o IBF ele tem vários, áreas de né, para jovens, agora tem a parte da Darla que é maravilhosa também. Eh, Como é que você vê, assim, você vê uma diferença entre as empresas de pequeno, médio e grande porte, na forma da procura pelo IBF? Porque vocês dão eu vi vários, palestrantes que vocês trazem, temas. Como é que você vê que, a procura é maior, assim, das empresas de médio para grande porte, ou as pequenas, ou até o próprio, né, executivo que tem a sua própria empresa, né, que é o empreendedor ele mesmo. Como é que você vê isso, Renato? Eu diria que o IBEF atende a todo esse espectro, né, tanto de grandes empresas, talvez aí, num formato hoje nós já temos quase que 15 mantenedores, né, então são empresas que, patrocinadoras do IBEF, e que a partir do patrocínio tanto acessam, né, todo o nosso material de divulgação através da divulgação dos seus respectivos logos, como na inscrição de colaboradores como associados, né, então você tem esse público, e do próprio associado pessoa física, né, talvez no primeiro momento, se associe, se filie exatamente para usufruir do network, né, com todo esse ecossistema, e das palestras, dos eventos que nós promovemos, sempre trazendo, digamos, temas caros, temas, assuntos, bem contemporâneos, né, e com palestrantes e com pessoas, na maioria das vezes, né, que estão ali no dia a dia, né. Então essa aproximação é algo muito bacana e eu entendo que traz valor para todo o espectro, né. Tanto o autônomo, né, o consultor, a pequena empresa, a empresa familiar, a média e as grandes corporações, inclusive com capital aberto, que tem representantes hoje, no IBF Ceará. Uhum. Não, é isso mesmo, né, o propósito do IBF ele você explicou muito bem, assim, né, e eu acho que ele dá esse apoio, esse network, traz grandes conhecimentos. Eu vejo nessa questão da reforma agora, foi trouxeram palestrantes também, então assim, eu falo que para você como presidente do IBF e você tem feito, como já os outros vieram com você mesmo disse, você está aprimorando cada vez mais o que já vem sendo perfeito no IBF, né, e desde quando eu entrei, eu falo que o IBF ainda era bem menor, na época que eu entrei eu acho que era a Renata que estava ainda na gestão. E eu vejo hoje como tá, e eu vejo que tem várias pessoas de diversos setores, como você disse, grandes, médias e pequenas empresas, autônomos, consultores, e isso é muito bom para nós, né, que saímos ganhando com isso. O IBF vai completar 40 anos, IBF E Ceará, uhum. fundado aqui pelo Sérgio Melo. Nossa. O Sérgio trouxe né, já existiu o IBF São Paulo, Uhum. IBF Rio, né, e o Sérgio trouxe o IBF aqui para o Ceará, né, e próximo ano a gente completa 40 anos, né. Tô até já movimentando com a Renata Paula lá do IBGC algum evento conjunto para comemorar, né. O Equilibrista já é a 13ª edição do Equilibrista, né, Uhum. com,
agraciados de peso, né, tanto na no 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 mundo empresarial, como agora mais recentemente, com os executivos, né, de finanças. Então assim, eu tenho acho que mais de 20 anos de BF, né, então já passei por várias gestões, já tive a oportunidade de contribuir, com outros presidentes e antecessores meus que foram construindo essa marca, né. Hoje é uma grande satisfação ver os eixos, né, já consolidados, por exemplo, o IBF jovem, eu vi no nascedouro, né, a gente vai para a terceira turma de mentorados, de jovens executivos, um trabalho muito bem feito, capitaneado inicialmente pela Ana Flávia e agora, assim, tocado com muita maestria pela Aline, onde nós pegamos os executivos, os ibefianos, os jovens executivos, né, e fazemos um processo de seleção, criterioso, né, com inscrições, é feita uma seleção, depois é feito uma outra um outro processo de inscrição e seleção com os mentores, e depois um match entre esses 2 e aí começa um processo de mentoria, normalmente com 10 encontros. Eu tive a oportunidade de ser mentor dos 2 primeiros, né. E os meus mentorados, assim, foi uma relação especial de troca, né, mútua. Tanto, digamos, a gente passando algumas experiências, né, tentando fornecer alguns atalhos, quanto deles, no sentido da energia, né, do vigor, da satisfação em ter essa troca, muito bacana. Ai, muito bom mesmo. Bom saber, vou fazer me inscrever para me candidatar para fazer lá, viu. Hum. Gostei da ideia. Hã, agora vamos falar um pouquinho, a gente tá falando de governança, né. Eu estava falando sobre essa questão do protagonismo que a gente está vendo, cada vez mais forte, né, no Brasil, né, vamos dizer assim, mas aqui eu tô perguntando em questão aqui, das empresas aqui, cearenses, né. Como é que você está vendo hoje, né, que é apenas um discurso ou na prática você está vendo mesmo as empresas cearenses com mais governança, realmente mudando, né, ou até aprimorando a sua governança? Eu diria que há um forte movimento nesse sentido, é lógico que quanto maior a empresa, maior a importância, maior o foco e maior a disponibilidade, digamos assim, para a adoção das melhores práticas de governança, mas no geral eu diria que é um movimento consistente e irreversível, né. Ou seja, a percepção de valor, né, ela vem acontecendo, né. Então, por exemplo, a gente na Solis, nós atuamos em crédito e com alocação de recursos em projetos empresariais, então nós estamos sempre olhando o crédito. E aí passa, eh, o estudo do crédito das empresas passa pelos balanços, passa pela governança, passa pela qualificação dos executivos, né, pelo o produto em si, qual é o produto, qual é a ideia, né, qual é a solução que vai ser, qual é a demanda que vai ser, atendida a partir desse negócio, né, principalmente pensando nas startups e fintechs. E o valor da governança faz diferença. Então, balanços auditados, por exemplo, talvez não é uma realidade para as pequenas e médias, ali já vai dar média para grande, mas é um valor, eu diria que hoje perceptível, né, em relação à questão do custo de capital. Então, empresas auditadas, até na nossa modelagem de confecção de rating, gera um ponto positivo na classificação. E quanto melhor a classificação, menor o spread, ou seja, menor a taxa que a gente vai aplicar para a concessão daquele crédito. Então esse é um valor, né, a formatação de holdings, né, holdings familiares, talvez num primeiro momento por uma questão tributária, né, de organização de patrimônio e tal, mas aquilo é uma escadinha, aí vai, né. Aí vem o conselho de administração, aí a formação do conselho de administração, né. Ou seja, você ter uma estrutura executiva
profissional, né, e a família para as empresas familiares mais dedicada ao estratégico, ao conselho. Então, esse é um desenho que eu confesso venho acompanhando e venho vendo acontecer. Ah, isso é muito bom, Renato, porque você falou, né, às vezes a empresa, ela até tem, vamos dizer assim, um fluxo de caixa muito bom, né, e às vezes ela fala: "Não, eu quero, ir para abrir mercado, ir para IPO", ou ela quer buscar um crescimento mesmo, né, mas quando você vai olhar, e eu tô falando isso porque eu também pego umas empresas que eu faço, esse tipo de serviço que eu faço, eu vou ver a empresa não tem o mínimo que tem que ter de governança. Sim. Então, assim, até a irmã fala assim: "Não, eu tenho um conselho". Eu: "Certo, mas tem como é que é feito?". "Ah, eles vêm aqui, a gente conversa", não tem uma ata, não tem nada. Aí fala assim, fica difícil, né, a pessoa fala assim: "Não, mas eu tenho governança, eu tenho um conselho". Tá, mas cadê, né? Aí quando você vai ver, não tem, não consegue. E aí não consegue pegar, obter financiamento, não consegue buscar, né, às vezes a pessoa que é um equity também não consegue, porque tudo isso hoje fala, não adianta você, né, fazer uma maquiagem que tá com a governança, não existe, né? Eu acho que, no caso, tem que ser, na minha percepção, não é só mostrar, né? Você tem que ser e fazer, né? Então eu acho que as empresas realmente esse papel delas hoje, elas estão buscando realmente essa governança, alguns estão começando, outros estão aprimorando. E aí, hoje a gente tá falando de cultura, né, como é que você vê em questão de o comportamento em empresas, familiares e empresas que hoje você ainda vê hoje muitas empresas familiares que ainda, né, tem como CEO, como CFO, enfim, os próprios donos, vamos dizer, do negócio, né. Como é que você vê isso na tua visão, né? Eu sei que é uma perguntinha um pouco, mas enfim. Como é que você vê isso na sua visão em relação à governança para a empresa que tem, hoje tem executivos que não fazem parte, né, da família, né, executivos de mercado, e as empresas que têm hoje, né, que ainda tem hoje, né, o seu CEO, que é o próprio dono, ou está indo para o conselho, mas acaba ainda ficando um pouco na gestão. Como é que você vê isso na cultura Assim, atual? a empresa familiar é vedete no espectro empresarial, brasileiro, né, Uhum. então a maioria das empresas são empresas familiares e que vão num processo de crescimento, avanço, organização, governança e tal, até chegarem a ser empresas, companhias abertas, né. E aí, de acordo com o momento, você tem fases diferentes, né. É normal que no início você tenha um fundador, você tem aquele empresário, aquele empreendedor, né, que digamos teve a percepção do negócio, implantou e, né, aos trancos e barrancos, conseguiu estruturar aquele negócio. É normal que a empresa tenha um pouco da identidade do fundador, né. E em muitos casos, um apego dele em relação ao próprio negócio e tal, etcétera. Mas importantes são momentos, né. Aí você cria a holding, cria o conselho de administração, né, traz executivo, vai trazendo governança, vai criando indicadores, né, e aí você vai dando conforto para o fundador, para a família, no tocante ao acompanhamento do negócio, né, por resultado, por indicadores e não necessariamente estando dentro do negócio, né. É um grande desafio, não é, né, imaginar que você chega para um fundador que está há 50 anos dentro daquele negócio, ele diz: "Agora você vai virar presidente do conselho, eu vou colocar um CEO e você vem aqui uma vez por mês", não vai funcionar. Então tem que ter um processo, né, de transição e tal, para trazer toda essa segurança. Mas é uma jornada importante, né, até porque, digamos, pra que o negócio cresça, né, forçosamente ele vai ganhar dimensão, ele vai ganhar time, ele vai ganhar equipe, né. Dificilmente, digamos, um bordão que eu particularmente não gosto,
mas é muito utilizado, né, quer dizer, é o olho do dono que engorda o gado, né, alguma coisa assim. Se você pensar assim, o teu negócio vai ter o tamanho da distância da tua vista, né. É. Você passou dali, então o desafio não é, o desafio é você realmente crescer o negócio com governança, com processos, com sistemas, com times, né, que perpetuem o negócio, inclusive. E que o fundador inclusive não fique, ou ele, ou a família dele, refém daquele negócio, né. Ou seja um negócio que tenha liquidez, que eventualmente os filhos que não têm interesse de continuar no negócio possam sair, né. E para os executivos, eu fui executivo muitos anos, uma estrutura extremamente familiar, né, onde os cargos de gestão são ocupados pela família, não resta dúvida que, digamos, para o executivo de carreira, é um tanto frustrante, né, porque você fica: "Poxa, aqui como é que eu vou crescer aqui, né, disputando com a família do empreendedor", né. É. E digamos, fazer essa transição não é fácil. É, não, e assim, uma coisa que eu percebo e assim, eu realmente olho, né, cada empresa eu falo que ela tem seu DNA. Então não adianta quando vem: "Ah, não, vou vir pessoas de fora, trazer executivos de fora de fora do estado ou até do mercado", mas enfim, se ele não está, né, entendendo como funciona o DNA, a cultura daquela empresa, ele chega não querer mudar tudo, não dá certo. Já assim, eu sempre falo: "Tem que respeitar o DNA de cada um", né. Hoje eu faço um tipo de trabalho desse jeito, eu vou na empresa, eu entendo. Isso eu sempre fiz, né, desde quando eu era na época na usina já fui aprender a cortar cana, como é que fazia com facão, é pesado demais. Eu apanhar laranja, quando trabalhei no Grupo Fischer, eu via como é que era, no trem eu fui aprender, então assim, por onde eu passei, a equipe que trabalhava sempre trabalhou comigo, né, meu time, eu falava: "Vocês têm que conhecer o negócio, tem que conhecer como é que funciona, né, tem que saber o todo da empresa", porque cada empresa tem a sua peculiaridade, cada uma tem é o que você falou, às vezes é o presidente do conselho que está lá ainda na cadeira de presidente né, como CEO, ele não saiu daquele papel. E não é do dia para noite, é um crescimento que você tem que fazendo aos poucos. E eu vejo que tem algumas empresas que vem, troca tudo e acha que vai já tá ok. E eu já vi que não dá muito certo não, às vezes dá, mas às vezes a ruptura é muito brusca Sim. e causa danos depois até para a própria empresa, né. É um bom profissional, um bom consultor que já tenha vivido, né, essa jornada em outras empresas, eu entendo que é fundamental para, digamos assim, trazer essa experiência, trazer esse testemunho e tirar a pressão, né, Uhum. de movimentos, assim, atabalhoados e tal, que, eh, muitas vezes, assim, trazem um retrocesso do ponto de vista da gestão, né. É, e aí, assim, né, eu até ia fazer uma pergunta para você agora, mas a gente já conversou um pouquinho aqui, sobre o que que você entende de uma governança forte e duradoura? Você hoje vê isso, ter um conselho, ter comitês, isso você vê como vamos dizer assim, como um diferencial numa empresa que busca governança, quando ela tem um conselho com membro independente, quando ela tem comitês, você acha que você vê, na tua experiência, que essa empresa tem uma governança mais firme, mais, vamos dizer assim, mais sólida, né, mais duradoura? Como é que Sem a você menor sombra de dúvidas, né, ou seja, conselho de administração, estrutura de executivos, comitês, né, comitês, tributários, de auditoria, de compliance, fiscal, de crise, né, eh, são esse é importante. são grandes diferenciais para sustentabilidade do negócio no longo prazo, né, para você realmente solidificar cultura, solidificar processo, importantíssimo. Uhum. E aí, você no caso, Renato, você com a Solis, né, você estava falando aí de FDICs e tudo mais, você também presta esse serviço dessa forma para as empresas, estruturando, apoiando em questão para que elas tenham uma governança, para que possa buscar capital, enfim, no mercado? Hoje diretamente não, tá certo? Ou seja, já tive mais próximo quando atuava como executivo, CFO de empresas, né.
Aí, ou seja, estava ali, né, ombro a ombro com o conselho de administração e tal, eu teria, digamos assim, uma atuação mais direta, mais decisiva nesse movimento, né. Hoje nós, ou seja, a Solis Investimentos é uma gestora de fundos especializada Uhum. em fundos de investimentos de direitos creditórios, os FDICs, né, que vem ganhando, protagonismo, digamos assim, como uma forma de descentralização do crédito, né, eh, cada vez mais ganhando espaço em relação à atuação clássica, por exemplo, dos bancos, né. Então os FDICs hoje já são realidade para a grande maioria das empresas como fonte de, captação de recursos. Hoje nós estamos caminhando aí para quase 100 FDICs sob gestão, né, no Brasil todo, e já passamos de 26 bi de AUM, né, que são os recursos sob gestão nestes fundos que nós somos gestores, né. Então tem um trabalho de captação, né, que envolve as plataformas, envolve as caixas de previdência, os family offices, né, Uhum. e agora mais recentemente, eh, a CVM abriu a possibilidade de comercialização de cotas de FDICs numa condição muito regrada, digamos assim, para garantir a solidez, digamos, do produto. Ela abriu para o investidor de varejo. Nós lançamos o primeiro FDIC de varejo chamado FDIC Pioneiro, Solis Pioneiro, né, e que está nas plataformas aí e tal, assim, com um bom nível de investidores, tá. E eu entendo que é um caminho aí. E, digamos, esse é um lado. O outro lado é a aplicação desse recurso, né. Uhum. E aí, ou seja, tem um espectro enorme de direitos creditórios que podem ser adquiridos, que vão desde o mais clássico, né, que seriam as duplicatas, Uhum. a capital de giro, a operações de crédito consignado, público, privado, venture capital, então tem um universo aí enorme. E nós temos os comitês de crédito em várias, digamos, em 3 esferas, de colegiado, dependendo do valor e das características das operações. Então, assim, faz parte do nosso dia a dia olhar negócio, então está sempre olhando negócio, e essas questões de governança, né, dos demonstrativos financeiros, da geração de caixa, da capacidade de endividamento. Então a gente, né, é um time profissional, né, de pessoas, a grande maioria do mercado financeiro já estão há muitos anos fazendo isso, e é bem interessante essa dinâmica de, né, estar olhando cases de negócio, né, e a missão é fazer uma boa seleção, né. Uma seleção no sentido de quê, né, de que eu tenha uma boa relação risco-retorno, que tenha uma liquidez, né, dentro do que a gente planejou e consiga, logicamente, entregar ao investidor um resultado diferenciado, né. Então a gente tem um fundo que é o Solis Antares, que está mais de 10 anos no mercado, com um track record de rentabilidade, né, pagando aí acima do CDI com um vol muito pequeno, né. Então, graças a Deus, a gente vem e cada vez mais presente, né, no espectro nacional. A gente sempre participa da Expert XP, né, participamos agora há poucos dias do 8º encontro da Anfidic, também participamos da UCBA em São Paulo. Então, estamos ali, né, sempre presentes nesse nosso ecossistema. Não, e você colocou aí, né, um ponto realmente importante, porque não basta só ter os recursos, né, tem que ver como é que vão ser aplicados para que realmente efetivamente gere, né, ao fim que eles foram, solicitados, né, e adquiridos. Porque realmente às vezes a empresa tem um planejamento, tem que ter esse planejamento pensando, né, onde ela vai aplicar e tudo mais, e sempre alguém que olhe na governança para ver se está sendo realmente, eh feito da forma que deveria ser feito, né, porque eu percebo que isso está muito mais maduro hoje, né, nas empresas, porque antes era assim: "Ah, eu vou investir", mas assim, vai investindo, mas sem ter um retorno, sem ter um projeto, sem ter um planejamento,
eu percebo que isso mudou muito, né, eu vejo, assim, que eu trabalho no mundo corporativo já há mais de 30 anos, eu sou novinha, viu, Renato, só comecei a trabalhar nova. Hum. Mas eu vejo isso, que antes era assim: "Ah, vamos investir aqui, vamos ver", sem saber se ia dar certo ou não, se o mercado era ou não, né. "Aí vamos pegar aqui, é só um pequeno empréstimo, né, aqui no banco, né". Hoje eu vejo que não, que as empresas estão buscando realmente, mas já com objetivo e bem assessorados, que eu acho que isso é o mais importante, né, ter uma pessoas que assessoram em tudo, né, para que elas saibam o melhor produto para elas naquele momento e para onde elas querem chegar, né. Isso é realmente A palavra de ordem hoje eu diria que é especialização, né, especialização. ou seja, a versão clássica do produto de varejo na prateleira do banco, da agência, né, eu entendo que cada vez mais vai ser substituído por, opções nichadas para aquele segmento, né, e no caso aí o produto FDIC, como você pode criar FDICs específicos, né, para determinados negócios, transações com regulamentos diferentes, com nível de exposição a risco maior ou menor, tanto é opção para o investidor, né, que queira uma posição mais conservadora ou mais agressiva, quanto para o tomador, né, ter um processo mais fluido, mais rápido, mais inteligente, que conheça a especificidade do seu negócio e que possa orientar nesse sentido da melhor configuração da operação. Com certeza. Renato, agora vamos falar um pouquinho do IBEF do Prêmio Equilibrista, que você estava me dizendo, né, que já é a 13ª, é isso? Exato, Esse décimo terceiro. esse aqui vai ser o 13º agora, nos próximos dias aí, tá pertinho, né, chegando. E a gente vê que o Prêmio Equilibrista, né, ele eu até, não só aqui no Ceará, mas ele também, em São Paulo, até comentei com você que em Campinas vai ter agora também em novembro. Ele é o mais prestigiado, vamos dizer assim, do nosso cenário hoje empresarial. Na sua visão, assim, esse prêmio representa, né, esse no nosso ecossistema, né, pensando dessa forma aqui no Ceará, nos negócios, como é que você vê isso para as empresas que participam e aquela que é a escolhida? Hoje, assim, como é que você falando do mercado cearense, aqui das empresas do mercado cearense. O como eu lhe falei, nós vamos para a 13ª edição, né, então, ou seja, são 13 anos que o IBF premia categorias, né, que hoje é o equilibrista, o o o executivo, do ano, o executivo de finanças, né, CFO e a empresa padrão. Então são 3 categorias, Uhum. que nós vamos estar premiando agora num evento, no dia 13, né. Eu diria que, ou seja, já entrou no calendário da cidade, né, é um prêmio cobiçado, É. né, tanto por empresários, como por executivos, como pelas empresas, prestigiado, né, num evento que a gente faz com muito carinho e tal, e que vem a cada ano ganhando, né, digamos assim, mais cor, mais brilho, mais, Cada vez no mais mais autoridade. mais notoriedade, É. e pelo plantel de equilibristas, né, que já ganharam prêmios, né, esse ano vai ser o Bruno Girão, né, da Alvoar, Sim. o executivo é o Adesso, né, da Solar, e a empresa Padrão e a Casa dos Ventos. E é uma eleição, feita, pelos nossos mais de 600 associados, né. E são executivos, são pessoas do meio e tal, e que conseguem, digamos assim, fazer uma seleção bem apurada, né, levando em consideração as realizações, as contribuições, os avanços de cada uma das categorias, né. Então, na minha visão, é um prêmio hoje muito cobiçado e que é um reconhecimento que agrega muito valor para os premiados, né. Por exemplo, um dos agraciados, um dos 3 agraciados foi o Dr. Beto Studat, né, Uhum. e eu tive a oportunidade de estar com ele aqui no escritório, e ele
fez um nicho, assim, no escritório dele e tal, e colocou o troféu, né, que é um troféu muito bacana, um troféu assinado e inclusive, digamos assim, exclusivo dos IBEFs no Brasil, né, que tem uma pessoa de mãos abertas, pisando em cima de uma moeda. Então é bem sugestivo o troféu, e ele colocou num nicho, assim, com destaque, uma iluminação própria e tal, e ali percebi, digamos, o valor que ele deu, né, à comenda. É. Não, é realmente assim, eu vejo, né, as escolhas que são feitas, eu tenho acompanhado aí nos últimos anos, e realmente assim, você vê que tem, empresas, né, que estão sendo lá, do Alvoar, o Beto, o Bruno Girão conheço muito, eu gosto muito dele, é um excelente, né, cresceu demais, né, que era Betânia Alvoar agora, a Casa dos Ventos também tá, assim, e o Aderson na Solar Coca-Cola também, eu conheço, também é excelente aí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Renato, esses nomes, né, porque eu sou de Beck, realmente quando vem para votação, como é que chegam esses nomes para ver? Porque eu voto também, porque eu faço parte do IBEF, né, mas como é que são escolhidos as pessoas para a primeira para chegar nessa votação dos 3? Porque são 3 pessoas indicadas, né? A minha atual diretoria, né, que Hum. tem um mandato até 27, até março de 27, nós somos 50, né. Então nós temos uma estrutura de vice-presidentes, conselho fiscal, eh diretores vogais, né, e conselheiros. Nos conselheiros, praticamente nós temos ex-presidentes, né, então é um time de peso, tá certo? Além de uma comissão específica para o equilibrista. A partir, digamos assim, desse grupo, então a gente levanta, sugestões de nomes, né, eh e deixamos digamos assim, na cédula de votação, que é digital, um Digital. espaço para sugestão. Então a gente faz em 2 turnos, né. Hum. Então em algumas situações, além dos nomes que a diretoria levanta e conversa e filtra, né, pra apresentar para os associados, o próprio associado pode indicar, Entendi. outro, né, pode sugerir outro que logicamente a depender da frequência de ocorrência, a gente inclui no processo. Não, assim, eu acho que, como você falou, não só para a empresa, para o executivo que tá sendo, reconhecido, né, recebendo esse troféu, vamos dizer, essa comenda, cada vez eu vejo que isso realmente é uma procura, uma busca, né, dos profissionais e é pelo reconhecimento, não só da empresa, né, do seu CEO também, mas do executivo de finanças. É importante esse ver, né, esse reconhecimento, porque realmente, assim, eu falo que o prêmio equilibrista, né, quando você chega lá, é uma noite de gala realmente. É muito bom e esse ano tenho certeza que vai ser mais um Esse esse sucesso, esse ano viu. esse ano promete. Ah, com certeza. Você estava falando ali, né, do Bruno Girão, né, e a gente estava falando de líderes, né, escolha de líderes, apesar do Bruno, né, ele ser, né, vamos dizer assim, o dono e ser CEO nesse caso, você vê também, no caso, né, a valorização de gestão, de propósito, nessa escolha dele, vamos dizer, né, do Bruno, com a Alvoar, no Bruno como o gestor, né, vamos dizer assim, como líder, né. Você vê que isso é uma revelação mais nova no mercado? Como é que você vê isso em relação à escolha do Bruno Girão aí? Como eu falei, ou seja, é uma decisão dos mais de 600 associados ao IBEF-Ceará hoje, né. Como é um público, digamos, qualificado, né, na sua maioria de executivos, essa percepção, né, dessa matiz que vai envolver liderança, gestão, inovação, governança, ela está presente, né, no processo de decisão. E especificamente no caso do Bruno, né, como você bem colocou,
É uma empresa que está na segunda geração, empresa familiar na segunda geração, mas que se profissionalizou, né, já tem uma série de práticas de governança e que passou por um processo de fusão com outra grande Sim. empresa, né, na formação da estrutura atual da Alvoar, e aí ganhou dimensão nacional, né. Então a complexidade disso, né, e os resultados que passaram a ser entregues, acho que foram preponderantes para a escolha do Bruno como equilibrista do ano. É. Não, é realmente, assim, a trajetória dele é inspiradora. Eu conheço o Bruno, assim, ainda quando eu estava era Betânia, nem tinha virado Alvoar, né. E você vê isso, né, nele o crescimento. Eu conheci o pai dele também, é uma pessoa incrível também, e eu fico feliz a gente ver que, a escolha tá vendo não só o profissional, né, mas o que ele faz também, as ações dele perante a sociedade, perante os seus colaboradores e tudo mais. Isso aí gera, né, uma reflete. Ele ganhar esse prêmio hoje, né, vai estar recebendo, pelo que ele tem feito e construído, como você próprio disse, a Alvoar, o crescimento a nível nacional. Então, ainda mais, assim, o IBF vê isso, a gente vê total transparência, reconhecimento, que é muito bom, né. Eu acho que espero que venha o ano que vem é 40 anos do IBF, né? Exatamente. Eita, então vão ter 2 festas, hein, o Equilibrista e os 40 anos. Eh e aí pensando aqui agora, né, você já falou das novas iniciativas do IBF, enfim, pensando no mercado, nessa loucura que a gente tem, né, eu brinco lá, é tarifaço, é reforma, tanta coisa assim. Quais são os próximos passos do IBF aí para essas novas demandas do mercado? Você já falou de várias que foram feitas aqui, né, Hum. todas muito bem representadas aí, a Adriana, a Flávia, a Liminha, todas elas aí, Renata, enfim. Como é que você vê qual que é o próximos passos do IBF aí? Você tem até 2027, né, sua gestão, Até março. até março. Como é que você vê aí pensando aí, os próximos passos aí, olhando para esse nosso mercado meio doido aí? Assim, o IBF vem numa cadência muito bacana, né, de gestões anteriores à minha, que, eh eh, aplicaram, né, um movimento de solidificação, de ampliação de serviços, agregaram muito valor ao instituto, e isso tem se materializado na forma do crescimento da base de associados, mantenedores e digamos no sucesso, no êxito dos eventos que a gente vem promovendo, né. E isso é um grande valor, é o reconhecimento da sociedade cearense quanto à qualidade, né, do trabalho que está sendo feito. Então eu diria que no meu caso, assim, não deixar a peteca cair já vai ser uma grande contribuição. Especificamente como novos movimentos, né, o IBF Academy, a gente já vinha há algum tempo, eh, tentando uma aproximação maior com a academia, né, porque a pegada de cursos, treinamentos, é um eixo digamos assim, é um eixo muito forte Hum. para o instituto, para o IBS Ceará, e hoje a gente conseguiu materializar isso no Academy, e a gestão da Ana Flávia, que é uma pessoa da área de educação, já foi, reitora de universidade, tem um big trânsito aí, né, na Maravilhosa. academia, tem feito a diferença, e os eventos que a gente vem realizando, eh traduzem, digamos, esse sucesso. E a gente vem conversando também com os IBFs de outros estados, né, trocando informações, trocando conhecimentos e tal. Eu fico muito grato, conversei agora recentemente, existe um IBF nacional, né, que é tocado lá pelo Caiado, ele teve pelo Calado, desculpa, ele teve recentemente com a gente, e a percepção é de que a gente tem aqui a gente está na vanguarda, digamos assim, a gente tem muitas iniciativas bacanas, né. Eu tive em São Paulo, no IBF São Paulo, lá uma grande potência, seus números são superlativos, né, tanto em termos de mantenedores, associados, comissões, enfim, né.
E de lá a gente trouxe, a ideia de uma certificação nacional, né. IBGC já tem a certificação, né, Sim. de conselheiro de administração, com um programa, com um curso específico, né, acho que secretariado também. Inclusive, digamos, a partir do momento que você que o profissional é certificado, ele passa inclusive a contar com uma publicidade específica dentro do próprio IBGC como um profissional certificado, né. Sim. Então tem um grupo aí, Ana Flávia, né, lá pelo IBF Academy, está participando dessa comissão, para a gente pensar numa certificação nacional. Então isso é algo, né, que tá no radar, né, a consolidação do Academy. No Academy tem alguns assuntos, assim, que são, muito caros pra gente, né, você citou alguns, né, a parte da reforma tributária, que agora 26 já começa a valer, já vai ter um teste, né, interessante, em termos de mudança das notas e tal, que precisa ser implementado. Nós já tem todo um movimento, a gente pensa em fazer alguma coisa assim, trazendo a experiência dos executivos com relação a isso, bem como conversando, tivemos um evento com a parte mais, jurídica da reforma tributária, com o doutor Gerson, o Woody Brito II, eh tivemos agora, essa semana, né, trouxemos a Adriana, que é procuradora da fazenda, né, trazendo um pouco da questão da inteligência artificial, que é outro tema muito caro, né. Então nós trouxemos o David Dias para falar um letramento de IA, depois trouxemos os CTOs da Coca-Cola, da M. Dias Branco, de uma fintech, né, um professor da universidade, que foi o mediador, um evento também bem interessante, com casa cheia, eles contando a experiência das implementações dos projetos de inteligência artificial, e a Adriana agora falando como é que o fisco, né, como é que a procuradoria está usando isso para fazer seleção de fiscalização, de cobrança. Então, a parte da reforma tributária, da inteligência artificial, são 2 temas, assim, bem contemporâneos e que a gente vem investindo, né. Fizemos já uma pesquisa, com os associados, né. Então esses e também o tema de governança é outro tema que a gente começa a investir, em cursos específicos, acredito que já agora a partir do início de 26. Não, eu acho, assim, impor Desculpa, também nós fizemos a edição do IBFcast. Então já tivemos aí, eu acho que 3, 4 episódios gravados, né. Então a ideia é a gente trazer isso com uma certa periodicidade, né, pegando, tanto dando espaço aos mantenedores, ou seja, seria mais um espaço de publicidade, digamos Uhum. assim, com as logos e tal, eventualmente até trazendo representantes dos mantenedores com temas relevantes. Então a gente está pensando nisso e numa newsletter. Então tem esses 2 eixos também que provavelmente a gente já começou com o IBF Cash, a newsletter eu quero ver se a gente lança a primeira esse ano ainda, né, se não no começo do próximo, porque são muitos eventos, né, e acho que é importante tanto um espaço, né, para os mantenedores, para os associados, para a gente inclusive, digamos assim, repercutir. No caso específico da doutora Adriana, a gente fez com a Ana Flávia um IBFcast com ela, né, Uhum. então teve o IBFcast antes do evento, o evento, né, e aí você vai, divulgando aquilo, você, digamos assim, é mais um espaço de acesso para a sociedade como um todo desse conteúdo. Não, é importante, né, você falou da newsletter também, eu acho super importante. E uma coisa, Renata, que assim, eu até vou falar aqui, porque várias pessoas às vezes perguntam: "Mas você tá no IBEF, mas você não é da área de finanças, né?" E eu falo: "Não, eu sou da área jurídica, vamos dizer, né, hoje, né, atuando mais em governança e compliance, mas minha formação é direito." E aí eu acho que é importante, eu acho assim, eu até comentei isso já, com a
com a Renata uma vez, até com o Raul, com alguns, o próprio Enio uma vez conversando, eu falei: "Acho importante realmente, porque quando eu chamo as pessoas para entrarem para o IBEF, eles falam: 'Ah, mas eu posso?' Eu falo: 'Pode', né, desde que você tenha, óbvio, um executivo, enfim, né, você pode, não é só você da área de finanças, né, então e você me falou agora que está com mais 600, né. Eu fiquei assim, porque eu lembro que quando em 2017, eu lembro que se eu não me engano, acho que não era o número bem, acho que era Bem quase menos. metade, não? Salvo Menos do engano. que isso. Menos do que isso. E algo importante algo importante a se dizer, desses 600 é quase um meio a meio entre homens e mulheres, Hum. o que no passado, a predominância masculina era muito grande, né. É. E você vê, eu conversando com a Renata inclusive, a gente, recuperou as fotos das posses, né, as 3, 4 últimas aí, então, ou seja, a cada nova posse de um novo presidente, você vê a inserção feminina da executiva de finanças, enfim, nesse grupo, e isso é reflexo do trabalho do IBEF Mulher. É. Não, eu vejo que realmente está cada vez com mais mulheres nos comitês, nas iniciativas, e eu sempre falo, quando eu sempre convido, né, para participar, porque eu falo: "Olha, realmente quem chega aqui também em Fortaleza, o pessoal às vezes vem de fora para cá e eu me procura, eu sempre coloco: "Olha, entra em grupo do IBEF, no IBGC, no gru", dá uma orientação, porque é importante, porque além do conhecimento, o networking, um apoia o outro, eu acho muito importante isso também, porque a gente vê no grupo, né, que a gente: "Ai, preciso de uma tô com uma dúvida", então alguém sempre tá lá para indicar, para falar, então acho isso uma troca rica, né, e IBEF faz esse papel muito bem feito, né, entre eu como sou associada, eu digo isso porque eu realmente acompanho dos grupos do que tem no IBF, eu isso é excelente mesmo. Agora falando aqui só já estamos conversando, né, já passando um pouquinho nosso tempo, tô até olha preocupada aqui, mas eu queria falar um pouquinho, assim, você falou da Solis, né, investimentos, como é que é feito? Vocês têm atuado em várias frentes, já tem um tempo aí, né, mas você falou da questão de IA também que a gente estava conversando. Eu queria que você falasse um pouco, assim, você acha que hoje como é que se separa um investidor que é preparado de um especulador? Porque também tem muito hoje a gente percebe que no mercado hoje, infelizmente, a gente percebe que tem muito realmente empresas sérias como a Solis, mas tem muita gente aí que é um especulador aí, e as empresas às vezes acham muito fácil, né, vamos dizer assim, eu sempre falo que o fácil, quando vem muito fácil se desconfia, né. Como é que você vê isso no mercado atual hoje, em relação a isso, né, essa questão de você ter hoje também uma, vamos dizer assim, uma situação de empresas sérias, sólidas no mercado, mas também ter, essa questão de empresas que procuram, né, outras que são apenas especuladoras. Esse é um tema inclusive que a gente passou agora bem recentemente no nosso planejamento estratégico, né, para o próximo ano, onde a gente discute questões de metas de captação, alocação, né, e também, oportunidades e ameaças, né. Os FDICs, né, que são os fundos de investimentos em direitos creditórios, eles ganharam muita visibilidade, vêm com a taxa de crescimento, vertiginosa em relação a outros ativos, né. É parte embalado pelo momento de uma Selic muito alta, né, Hum. então você tem uma taxa de juro básica muito alta. E no caso dos FDICs, como investimento, né, ou seja, a aquisição de cotas, você também vem num movimento de possibilidade de venda de cotas para o varejo, né, e digamos assim, uma solidificação do ponto de vista de track record de resultados, né. Nós somos regulados pela CVM, né, Uhum. e aí tem toda uma estrutura regulatória que assim, se traduziu numa percepção, né, e entrega de segurança para o produto, né. Mas de qualquer forma, assim, como o FDIC virou vedete, né, e o assédio está muito grande, tanto por parte de investidores, como das próprias empresas, né, percebendo, os FDICs como uma oportunidade de captação de recursos,
a gente está atento a isso, aos aventureiros, né? Porque no momento que você, né, que você está na vitrine, é natural, digamos, que você tenha esse movimento de aventureiros, especuladores e tal, etc. Então a gente tem que estar bem atento a isso, né? Porque querendo ou não, o nosso negócio é um negócio de credibilidade, né? Sim. Então é importante estar acompanhando. Mas eu diria que no geral, hoje já tem uma regulação, né, muito forte, tá certo? Para proteger as diferentes classes de investimentos, né? E sem sombra de dúvidas, na decisão de investimento é importante que o investidor olhe, né, o regulamento, Sim. porque cada fundo tem o seu regulamento e a partir do regulamento você consegue ter uma percepção do ponto de vista de risco, e da estrutura do ecossistema, né, quem é o administrador, o custodiante, quem é o gestor, por quê, né? Então nós estamos né, há mais de uma década no mercado com fortes entregas com relação à rentabilidade dos nossos fundos, né? E com baixíssima volatilidade. Então é importante que o investidor pesquise, né? Pesquise o histórico, o tempo, as entregas, o regulamento e evite, né, a tentação de novos entrantes, né, com propostas assim muito diferenciadas, né? Aí usando um outro bordão, que esse daí eu gosto, né, esmola grande segue desconfia. Eu ia falar isso agora. É uma coisa que realmente, assim, você falou, assim, eu acho, você falou: "Olha, a empresa é regulada, ela tem solidez, ela tem hoje, né, uma credibilidade". Então isso tudo tem que ser colocado. Aí eu sempre a pessoa fala: "Ah, não, mas olha, essa empresa", falo, "tá cobrando muito mais do que a outra". Eu falei: "Olha, vê bem, porque, às vezes tá barato, sai caro". Porque, eu sempre brinco assim, às vezes o barato sai caro, porque realmente acontece, né, às vezes a pessoa, não conhece ou tem que realmente fazer isso que você tá falando, né, buscar, eh, ver quem é a pessoa, a empresa, quem tá fazendo todo esse trabalho por trás da empresa também. Isso aí pra mim é relevante, ainda mais na situação que a gente tá hoje, né, que com essa questão aí toda, né, da vamos dizer assim, hoje na internet você vai lá, coloca, lá sai tudo, aí aparece, você recebe ligação, recebe no e-mail, né, então assim, aquela coisa muito fácil. Aí você fala: "Vou olhar direito", então eu realmente eu fico assim também, eu fico desconfiado quando a esmola é muito grande, viu. Aí só pra gente finalizar aqui, a gente estava falando assim, dessa questão agora de gestão de risco e governança, que a gente tá focando aqui para finalizar, eh no mercado financeiro hoje, né, e no mercado financeiro e vamos dizer no mercado geral, assim, olhando a nível não só, Ceará, né, como é que você hoje tem aplicado esses princípios, vocês hoje na Solis, na prática, esses princípios em relação à gestão de risco e governança, para que não tenha porque a gente sabe que a imagem de uma empresa, que você falou, 10 anos aí, tem um histórico, uma solidez e tudo mais. Como é que vocês lidam com isso para ter hoje, né, esse reconhecimento da empresa que vocês são hoje referência. Assim, primeiro do ponto de vista de governança, a gente tem vários comitês. Então as decisões são decisões colegiadas, né, tomadas por profissionais Uhum. gabaritados. Então, a decisão colegiada eu diria que é um modo específico, né. Uma aderência, né, uma busca de aderência à legislação, à regulamentação total, né, com a área de compliance, acompanhando, né, as mudanças regulatórias e sempre, né, olhando, né, ajustando processos para garantir essa aderência. Eh, Cuidado, né, com essas tentações, porque também surgem para a gente, tá certo? Oportunidades de negócios, né, que, né, num primeiro momento parecem, assim, muito tentadoras, Tentador. mas a gente procura ter realmente sempre o pé no chão, né, e olhar mais no longo prazo, né, não ceder a tentações. Qualificação do time, então a gente está sempre, eh eh eh
qualificando o time, promovendo, treinamentos, né, a inscrição em cursos, treinamentos, certificações específicas, Anbima, né, Uhum. e automação e vanguarda. A gente é algo, então, por exemplo, a parte de inteligência artificial, né, o nome do jogo hoje, né, eu acho que eu tinha até comentado sobre a questão de especialização, né. Uhum. Mas como é que eu vou especializar numa base, por exemplo, a gente tem um fundo que tem 80.000 sacados, um fundo. Como é que eu consigo, né, entender algo, né, eh, que, ou seja, que tem, né, quantitativos superlativos como esse? Automação, inteligência artificial e modelagem matemática. Então a gente ranqueia essas carteiras, certo? Certo. Ou seja, atribui nota para cada um dos 80.000 e fotografa periodicamente. Então, por exemplo, alguém que tinha uma nota A e passou para uma nota F, ele vai para um clustering onde a gente mergulha e analisa no detalhe. Então eu consigo acompanhar uma grande carteira, de uma forma muito eficaz, né, identificando e gastando energia com aquele sacado que, ou seja, Teve uma oscilação teve uma grande. oscilação no comportamento, né. Então não é um trabalho aleatório, se você aleatório para 80.000, né, não Sei não quantas pessoas, né, uma não coisa. funcionava. E digamos, aí vai a automação de da própria, digamos assim, da análise do crédito, da análise de demonstrativos contábeis, na estruturação da que a gente chama estudo de crédito, onde a gente tem uma apresentação com um conjunto de slides que vai para o comitê, né, com um padrão, bem intuitivo que a gente consegue, né, a partir desse padrão, agilizar muito a velocidade de análise e a identificação do que é importante em cada um daqueles cases, né. Então, pra você ter uma ideia, um tempo atrás, o processo de análise de balanço era um planilhamento manual, né. Então você tirava lá da imagem do relatório de auditoria e ia transferindo aquilo para uma planilha, para um sistema, para daí calcular os índices e tal, etcétera. Hoje a gente já consegue fazer isso com IA quase que em tempo real. Ela olha, ela, ou seja, faz o OCR dessas informações, já leva para o nosso formato, então a produtividade, a velocidade, e aí gasta energia com o que interessa efetivamente. Não é, digamos, construindo a apresentação, é discutindo a Da apresentação, apresentação. né, por que tem de risco, né. E muitas vezes quando vai para o comitê, ainda surgem várias dúvidas. "Ah, espera aí, a gente tem que olhar isso, tem que perguntar isso, tem que perguntar isso". Aí, às vezes tem 2, 3 rodadas, né, porque aí volta com o empreendedor: "Olha, foi no comitê, ficou essa e essa dúvida, precisa desse documento". Aí vai para um outro encontro, então é algo muito rico. Automação, né, IA, por isso assim, é uma ferramenta, né, contemporânea, que aliás a gente fala assim contemporâneo, lá atrás quando eu estudei no mestrado de informática, há 20 anos, a gente olhava a árvore de decisão, rede neural, né, coisa que está vindo agora, né, com a LLM e o ChatGPT, né, ganhou Foi, né, uma dimensão, mas sem sombra de dúvida, é algo que eu diria que todas as empresas, todos os setores têm que estar bem atentos, porque o potencial pra é fazer. gigante, né. Não, eu estava comentando que eu até falei, a gente falou já que nem governança, compliance, já existia anteriormente, é que agora o nome, né, até era secretário de conselho, agora é governance officer, quer dizer, vai mudando os nomes, mas já existiam, né, então assim, é que você falou também, né, que, antes agora você coloca lá no Google, no GPT, ou qualquer coisa você já acha o que você quer ou não, ou qualquer outra ferramenta. Ajuda demais, né, mas também tem que tomar muito cuidado. Meu irmão que é médico fala assim: "Não vai buscar perguntar não, porque às vezes você olha lá uma coisa, você acha que é uma coisa muito séria que e não é nada daquilo lá, você tem que ver com calma, né". Eu diria que você tem 2 coisas, primeiro tem que saber perguntar, e, tem que saber interpretar o resultado. Aí Não sou perguntar, a resposta vai vir troncha.
não soube interpretar, né, você tem situações onde a IA, os especialistas chamam de alucina, né, ou seja, ela alucina e traz coisas que não correspondem à realidade e tal, etcétera. Confunde mais do que ajuda, né. Pronto. É isso. Agora, vamos finalizar, Renato, eu ficaria com você aqui horas conversando, é realmente muito interessante, muito bom, né, conhecê-lo mais ainda. Bom, eu fico satisfeito. Não, eu Eu já fico gostei. muito demais, assim, eu já tinha admiração por você, já o conhecia, mas sabendo conhecer mais agora, é realmente admirável, para mim, assim, está sendo muito importante. Agora vamos falar um pouquinho de visão de futuro e legado que a gente tem. Aí eu vou te fazer uma pergunta, quando você pensa, estava falando do viver hoje, né, mas a gente pensa sempre no futuro, a gente tem que pensar para ter nossas metas, né, do que a gente quer ser. Quando você fala, você já falou um pouco do IBEF, da Solis, do próprio mercado, né, o que que você gostaria que fosse o seu legado como líder e como pessoa, não só hoje na sua gestão no IBEF, mas também na Solis, como é que você vê isso como o seu legado que você quer deixar pensando no futuro? Você já É, deixou legados aí vários, né? bacana, é. No geral, eu particularmente tenho talvez ganhado um certo reconhecimento, uma certa expertise nesse processo de montar times, né, selecionar pessoas, eh, acertando mais do que errando, né, treinando essas pessoas, alocando as pessoas nas posições, mais corretas, onde elas conseguem desenvolver esse potencial e olhando isso de uma forma dinâmica, né, porque muda. Eh Então, digamos, é contribuir com as pessoas nesse processo, né. De alguma forma, com a minha experiência, acessibilidade, jeitão, personalidade, né, dar essa oportunidade às pessoas a se desenvolverem, né. Eu já cheguei a lecionar, hoje, digamos, foco mais no time propriamente dito, acho que contribuo mais. Eh então, digamos, essas pessoas que eu tive a oportunidade de liderar, de conviver, eh, na frente, tá certo? Perceberem que eu fiz alguma diferença, por menor que seja, né, para mim é o grande legado, né. E no geral não precisam grandes mudanças, às vezes as pessoas ficam, né, realizações lógico, se o universo conspirar e, né, e e e Prazer. e acontecer, né, grandes mudanças, ótimo. Mas eu foco mais no pequeno, eu acho que, digamos assim, você olhar para uma parede e reconhecer ali 3, 4 tijolinhos que você colocou, já é muito gratificante. Se vier mais, aí esteja atento, esteja disponível, né, ou seja, em vindo oportunidades de mais realizações, né, esteja aberto e atento. Isso foi verdade, eu sempre falo, né, tá aberto ao novo e não ter medo, né, de realmente, assim, que nem você assumir um desafio com o IBF e é realmente que queira ou não, né, fala assim, por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento e tudo mais, é um desafio, porque realmente, são muitas mudanças que acontecem, muita empresas para lidar, muitos associados, então, você falou uma coisa, sempre tá aberto, né, e é desafios, então isso aí eu acho que a gente nunca pode parar, né, não tem idade, não tem nada, eu acho que sempre e pensar no que pode deixar como melhor, né, então, você falou aí da sua filha, né, que não tá na área psicóloga, né, não tá na área de Olha, play. viu, não quis ficar na área de mercado financeiro, né, não quis ir pra essa área, mas com certeza você já deixou você falando dela aí como uma profissional que ela é e como ela é um grande legado já, né, o de pai aí que você já passou para ela, isso para mim acho que é o maior, assim, né, que Sem sombra de dúvida, ela deve ser a minha maior realização disparada. você falando dela, como se você falava que ela foi fazer depoimento aqui, eu estava pensando aqui, né. Renato, finalizando aqui, você falou que gosta de andar de moto, serra, tem mais alguma coisa que você gosta de cozinhar ou não? Eu pergunto isso para todo mundo, porque eu falei que eu ia Ainda não, digamos, no geral, eu acredito que em
que tudo que eu decidi fazer, eu consegui fazer, certo? Não vou dizer que vou ser um grande chefe de cozinha, mas talvez, assim, pela falta de oportunidade, o foco mesmo, a rotina, ainda não me interessei, né. Então na cozinha eu sou fraquérrimo. Eh, um outro hobby, eu gosto de vinhos, então eu participo aqui da Associação Brasileira de Sommelier, Ceará, né, o presidente é o Thiago, um grande amigo, e a gente está sempre se reunindo em Pode me masterclass, contar, porque eu adoro um vinho. então é uma, digamos assim, seria um outro hobby. Eu diria que no geral eu gosto muito do networking, da convivência, né, de conhecer pessoas, de me relacionar. Então, sempre que surge uma oportunidade, então no IBEF eu estou, mais de 20 anos, né, a diretoria inteira são pessoas que eu conheço muito proximamente, convidei um a um, convivi, trabalhei, né, eh, e um bordão que tem em relação ao IBF, que para mim é uma verdade, acho que foi o Raul dos Santos Neto, né, que desenvolveu, que cunhou, que o IBF é uma casa de amigos. Então, para mim, é uma casa de amigos. É um trabalho voluntário, mas que me traz, assim, uma enorme satisfação, né, e responsabilidade, porque, né, os meus antecessores aí, o currículo de entregas foi muito bom. Então, ou seja, manter a pegada não é tarefa fácil. E já ouvi testemunhos do tipo, cara, existem outros canais, digamos assim, de network disponíveis, né, mas eu ouvi de uma pessoa algo do tipo: "Olha, no IBEF eu construí relações mais íntimas, mais sólidas, de mais confiança", né. Talvez não para pequenos negócios, muito mais para grandes negócios, para, né, interações que fizeram e fazem a diferença. Então isso me chamou muita atenção e é algo que a gente, digamos assim, tem como objetivo, né, e muito cuidado inclusive, né, com esses 600 associados, porque digamos, o assédio em relação ao mailing, em relação a vendas, em relação a de alguma forma usufruir dessa base, é muito grande, né. Sim. E a gente tem muito cuidado, muito zelo de realmente filtrar isso e levar para o associado conteúdo da mais alta qualidade. Não, é isso aí, isso está sendo realmente feito e eu sou testemunha que eu participo e eu vejo, né, o quanto que, a entrega de vocês, assim, realmente lá eu falo que os profissionais, né, que estão no grupo, você faz realmente um relacionamento de amizade, é uma troca rica, né, eu falo que sempre, é um apoio, é uma família, eu falo, porque acaba que, eu vejo, né, eu me aproximei, fiz muitas amizades, eu tô no Ceará desde 2007, e eu falei que desde que eu comecei a fazer muitos amigos depois que eu entrei no IBEF, assim, acabei conhecendo pessoas de diversas áreas e tudo mais, e que se tornaram amigas, amigos meus, assim, que eu falo que assim, conversando, vem uma afinidade, vem uma troca e é assim, né, então eu sou muito grata por fazer parte, né, enfim. E fiquei muito feliz, Renato, quando você, né, assumiu a gestão e está agora, né, nessa gestão, e para mim foi uma honra e um privilégio realmente tê-lo aqui conversando comigo. Tenho certeza que para todos que vão estar ouvindo, enfim, vai inspirador, porque a sua o jeito que você coloca, você fala, eu queria colocar da sua humildade, né, a pessoa que você sempre foi uma pessoa muito, eh, humilde, uma pessoa muito próxima, você sempre atencioso, né, então eu sempre penso, sempre: "Não, Renato é um gentleman", né, uma pessoa que sempre está ali, acessível. Então eu queria só agradecê-lo, Renato, e eu queria te pedir agora para você, né, deixar aí um recado aqui para as pessoas, fique à vontade para falar e para a gente poder finalizar aqui, né, mas gostaria de ficar muito mais, mas eu sei que
o seu tempo também, como eu falei, tem que ser bem usado, né, então não vou tomar muito mais seu tempo. Eu agradeço o convite, tá certo? Acho que foi um papo muito muito gostoso, né. Eh, Faço votos de que, né, tenha ficado para sua audiência insights, informações, né, conteúdo que gere, discussão, pensamento e mudança, né. Eh, assim, talvez pareça eu quando era criança, eu era daquele que pagava merenda para fazer amizade. Então eu era extremamente tímido, muito tímido. Eu nunca imaginei na vida, né. Eu lembro que quando sempre muito técnico, quando comecei no banco, era numa área muito técnica do crédito, mesa de operações e tal. Quando eu recebi um convite para ir para a agência e aí ter público, visitar cliente, eu falei: "Não vai dar certo", né. Não era muito meu skill, mas de certa forma, e ali eu fui, né, também desenvolvendo, fazendo cursos e tal, e a coisa foi caminhando, caminhando, né. E aí, pô, eu chego hoje aqui, né, numa conversa tão informal, tão gostosa com você, talvez quem esteja vendo pela primeira vez, poxa, né, é algo dele, é dado, muito pelo contrário, muito esforço, muito trabalho, né, é muito cuidado, muita percepção. Então, acho que você pode conquistar tudo. Né, com calma, com disciplina, né, e com esforço, né, e com uma mentoria correta, né, ajuda um bocado, você pode conquistar tudo. É. Não, é excelente, viu, Renato. E assim, como você falou, né, a conversa aqui, eu sempre falo, é uma conversa informal mesmo, para a gente conversar, conhecer um pouco mais. A gente fala sobre, né, governança, liderança, vida, trajetória, propósito. A ideia é essa. E aí você falando, eu era tímido, né, quando criança, e você vê que você conquistou isso, né, e você falou de mentoria também, eu falo que se eu tivesse uma mentoria atrás, talvez algumas decisões seriam outras. Então eu falo que hoje, né, é importante, eu já mudei minha forma de mentoria também, né, quando eu num tempo atrás, então eu acho que isso, a gente vai se renovando a cada dia, e é o que você falou: "Ah, eu não tinha aquela skill, mas hoje você está aqui, né, e vai estar aí agora, é 13 de novembro, né, o Prêmio Equilibrista, É né, de 90. lá, fazendo lá vai ser seu Espero encontrá-la lá, depois a gente marca outro para vou falar da marcar outro pra falar aí, viu. bacana. Renato, muito obrigada, viu. Eu que agradeço. Agradeço lá. Espero que vocês tenham gostado, da nossa conversa rica aqui com o Renato Coelho, e aguardem o próximo, que logo, logo estaremos aí com novidades para vocês.